AlphaCast, podcast do portal Homem Alpha. Olá, Alphas, aqui é o Adriano Moura e eu estou aqui para fazer com vocês mais um AlphaCast. Para quem ainda não sabe, o AlphaCast é um podcast do portal Homem Alpha que eu faço nos meus grupos do WhatsApp. Todos que compram o meu e-book, que é o Método de Sedução Alpha, eu coloco essas pessoas em vários grupos que eu tenho do WhatsApp para que eu possa fazer um acompanhamento. E toda sexta-feira eu vou fazer um podcast, primeiro, para passar um tema relevante, e esse tema de hoje eu acredito que é muito importante, principalmente para vocês ouvirem numa sexta-feira, em um sábado, e também no final eu vou abrir aí para que essas pessoas, para que os integrantes deste grupo possam tirar suas dúvidas aí. Eu vou responder a todas as dúvidas no final do AlphaCast. Então, eu vou passar agora qual é o tema deste AlphaCast. O tema são 16 conselhos que você precisa ouvir antes de sair para a noite para seduzir mulheres. Ou seja, não vá para a balada, não vá para um barzinho hoje sem ouvir atentamente esse podcast com esses 16 conselhos que eu vou passar para vocês agora. Bom, e o conselho número 1 é: cuide ao máximo do seu visual. Ontem eu fui para uma balada e o tema desse podcast aqui hoje, tudo que eu vou falar são observações que eu tive ontem na balada. Então, são 16 coisas que eu vi os caras fazendo ou deixando de fazer na balada e por isso eles eram rejeitados pelas mulheres. Então, se eu tivesse com qualquer um desses caras na minha frente, eu falaria essas 16 coisas que eu vou falar aqui nesse podcast. Eu vi homens na balada ontem com camisões bem largos, com um número ou até 2 números maiores. Fica um aspecto muito ruim. Outros com calçados ali velhos, tênis ali com sujeira, que dá para você perceber que está encardido, que o cara não fez uma limpeza legal. Alguns tênis de malhar que não combinam com a calça que ele estava, entendeu? Então, o cabelo não estava legal, alguns com cabelo ali com aspecto que não tem um cuidado legal, que não lava o cabelo direito, que não passa um produto. Pensa nisso antes de sair para uma balada. Capriche no cabelo, procure um bom cabeleireiro aí na sua cidade, ao invés de ficar indo em qualquer aí salão, em qualquer barbeiro, entendeu? Verifique as roupas que você tem, se está no tamanho legal, se combinam com o seu tipo físico, com o seu corpo, se combinam aí com até mesmo com o seu corte de cabelo, com aquele visual que você queira passar para as mulheres. Então, se preocupem com isso. Eu posso te dizer que se você for para a balada com um visual ruim, com um visual que 90% dos caras vão aí, eu posso aí garantir que as suas chances são no mínimo 5 vezes menores. Então, este é o erro fatal. Uma vez que você sai para a balada sem estilo, você já matou as suas chances, você já aniquilou as suas chances com a maioria das mulheres. O conselho 2 é: cuide do seu estado de espírito antes de você sair para uma balada, para um bar. Se você estiver estressado, deprimido, triste, muitas vezes eu gosto de dizer que é melhor você nem sair de casa, porque é certo que você vai ser rejeitado, porque aquilo que você sente internamente é transmitido para a sua linguagem corporal. As mulheres vão perceber isso e elas não querem homens tristes, infelizes. Elas querem homens que estão felizes, homens que estão satisfeitos com a vida, que são felizes em estar neste mundo. Então, cuide do seu estado de espírito. Ouça uma música legal aí, que aumenta o seu nível de energia. Aprenda aí a controlar os seus impulsos nervosos. Seja um cara mais tranquilo. Tenha pelo menos um dia mais tranquilo. Se a sua semana aí tem muita tensão, a semana o seu chefe te deixou estressado, quando chegar na sexta-feira, esqueça essas coisas.
É sexta-feira, galera. É dia de você sair, dia de você se divertir e ser feliz. Deixe os problemas, as situações negativas para o meio da semana. O certo é que nem durante a semana você se preocupe, você viva nesse estado de tensão. Mas se for inevitável, que fique durante a semana. Final de semana é o dia para você ser feliz. A sexta-feira e o sábado, deixe para isso. E quanto mais você estiver aí com uma boa vibe, quanto mais você estiver feliz, maiores as suas chances de, quando chegar à noite, você ficar mais feliz ainda quando você conseguir seduzir aquela gata sensacional. Pessoal, o conselho 3, ele é bem parecido com o 2, só que tem aí uma certa diferença, que isso geralmente é feito pouco antes de você chegar na balada. Então você prepare o seu espírito aí ao longo do dia, para você ficar mais relaxado. Porém, quando você chegar na balada, comece a trabalhar nos seus pensamentos. Desde que você saia de casa, pense da seguinte forma: hoje eu vou me dar bem, hoje eu vou conhecer uma garota legal, hoje eu vou para me divertir, hoje eu quero que seja uma noite diferente, uma noite especial. E saia com esse espírito. Isso precisa vir lá de dentro de você. A maioria dos caras que eu vejo na balada, que eu vi ontem na balada, chegam cabisbaixos. Você percebe a baixa autoestima desses caras. Eles parecem que estão ali em um lugar perdido, não sabem onde estão. A impressão que dá é essa. As mulheres percebem esse fracasso, percebem essa postura de derrotado. Já os caras que se dão bem, eles chegam na balada como se eles estivessem chegando na casa deles. Eles têm uma postura aberta, eles estão felizes, se divertindo. Isso faz uma diferença inacreditável. Quando você olha para um cara na balada, você já percebe que aquele cara vai se dar bem com as mulheres, porque ele está feliz, ele está ali com uma postura alfa de vencedor. E isso se dá muito aos pensamentos que você tem um pouco antes de você chegar na balada. Então, desde que você chega na fila ali para o ingresso ou está entrando e vê aquele monte de mulher bonita, ao invés de você ficar pensando: nossa, será que essas mulheres vão me rejeitar? Nossa, tem muito homem atraente aqui, a concorrência está muito forte, eu não vou conseguir pegar ninguém. Não pense dessa maneira, esqueça os outros caras. Olhe e pense: poxa, cara, quanta mulher bonita, nossa, eu vou chegar no máximo de mulher que eu puder, eu vou aproveitar para colocar as técnicas que eu aprendi no método em prática. Então hoje tem uma chance grande de eu conseguir me dar bem aqui, eu estou muito feliz e vamos embora. Toda mulher que eu puder chegar, puder fazer um contato visual, eu vou sim colocar em prática o que eu aprendi. Tenha esse pensamento. Olhe e foque na vitória, em tudo que você possa ganhar na balada, para que você entre como um vencedor. O conselho 4 é o seguinte: cuidado com os elementos que podem abalar o seu equilíbrio emocional. Eu vou dar um exemplo que ontem eu vi, aconteceu de tudo ontem nessa balada, por sorte minha, porque assim eu tive muitos elementos para trazer aqui para o nosso AlphaCast. Um cara esbarrou no outro e derramou um pouco de bebida na camisa dele. E o cara que teve a bebida derramada, ele ficou transtornado. Eles não chegaram a brigar, mas esse cara ficou incomodado, chegaram ali a trocar ali farpas. Algumas mulheres viram, isso já é negativo para o cara, porque demonstra reatividade, demonstra que você não tem controle emocional. E aí você me fala: Adriano, mas então eu tenho que aceitar tudo, eu tenho que ser um banana. Não, não é bem assim. Você pode resolver as situações, mas de uma maneira equilibrada, como homem. Por exemplo, se o cara tivesse esbarrado por querer, tivesse derramado a bebida por querer, uma atitude de homem seria chegar no segurança da balada, falar com ele: olha, eu paguei para estar aqui, vocês precisam zelar pela minha segurança, e tem uma pessoa me incomodando, tem uma pessoa que jogou bebida por querer em mim, então eu estou te pedindo para tomar uma providência. Provavelmente o segurança vai ter que tomar uma providência, porque ele está lá para isso. Agora, você ficar nervoso, demonstrar isso para as mulheres, só vai queimar o seu filme.
Quando você fica nervoso, isso já introjeta em você, isso já vai acabar com a sua noite e provavelmente esse cara não conseguiu se dar bem nessa balada, talvez por causa deste evento, porque ele não soube passar por esse evento sem deixar que ele danificasse ali, que ele atrapalhasse o seu equilíbrio emocional. O conselho 5 é você ser rápido, não ficar esperando demais. Quanto mais rápido você chegar nas mulheres, maiores são as suas chances, porque a maioria dos caras ainda não chegou. E geralmente aquelas mulheres que saem para balada e que querem ficar com alguém, os caras já chegaram, já tiveram mais sorte que você. Então, se você deixa para o final, é claro que pode acontecer. Você não tem que desistir em momento nenhum. Até os 45 do segundo tempo você tem que tentar. Mas o ideal é você chegar no início. Então, o conselho 6, pessoal. Esse é um conselho muito polêmico. E, por favor, prestem muita atenção nele. Para chegar em mulher, sem bebida, por favor. Claro que você não vai para balada, não vai num barzinho e vai ficar bebendo refrigerante. Não que tenha problema, talvez você queira beber sem problema nenhum, nada contra. Mas ali você vai querer beber uma cervejinha, ou talvez uma bebidinha ali de dose, tudo bem. Porém, lembre-se de uma coisa: quanto maior o teor de álcool no seu cérebro, menor a sua capacidade mental. Ou seja, você vai raciocinar mais devagar, seu cérebro vai funcionar mais lentamente. Ou seja, as ideias não vão fluir com a mesma facilidade de um cara que esteja sóbrio. Então, pense muito nisso. Se você já tem dificuldade de chegar em mulher porque você fica nervoso e a conversa não vem na sua mente, tem dificuldade para isso, imagine bêbado, vai ter mais dificuldade ainda. Você dificilmente vai raciocinar e vai falar coisa por coisa, entendeu? Então isso dificulta ainda mais. E o pessoal tem mania de falar que a bebida cria coragem. Bebida não cria coragem. Bebida é um anestésico. Ela deixa o seu cérebro confuso e você nem consegue raciocinar direito que você está nervoso. Então por isso você sai chegando em tudo quanto é mulher. O conselho número 7 é você prestar atenção em quem está ao seu lado. Se você sai para balada sozinho, não tem esse tipo de problema. Mas se você vai com amigos e, sobretudo, amigos, precisa ficar muito atento. Porque o cara que está ao seu lado fala sobre você. É aquele velho ditado, minha avó já dizia isso, que diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Isso se aplica muito na sedução. Se você está perto de um cara ali que fica pegando nas mulheres, incomodando as mulheres, bêbado, falando bobagem, ou seja, um cara totalmente sem estilo, com ali, deixa claro o quanto ele é um fracassado, um derrotado, isso vai refletir um pouco, na verdade um pouco não, na verdade bastante em você. Por dois motivos. O primeiro motivo é o seguinte: se você anda com um fracassado, a mulher já pensa inconscientemente que há uma grande chance de você também ser um fracassado. Lobos não andam com cordeiros, lobos não andam com outras espécies, lobos andam com lobos. Então sedutores, homens interessantes, eles vão andar com outros homens interessantes. O segundo ponto é o seguinte: se a mulher estiver acompanhada, eu já passei por essa situação de estar com uma mulher e ela saiu com outras duas amigas. E ali a gente estava no grupo, eu de homem, mais as 3 mulheres. Bom, e aí de repente um cara até interessante olhou para uma dessas mulheres e ela até teve um certo interesse. Eles estavam trocando olhares. E aí a amiga do lado falou: olha, eu não vou ficar com aquele outro cara não. Olha aquele outro cara, olha aquele amigo dele. Eu vou ficar com ele de jeito nenhum. E se você ficar com ele, eu vou ficar aqui sozinha? Não. Entendem, galera, como que um simples detalhe fez a diferença? Mulher, quando você está com outro cara interessante do seu lado, um cara atraente também, que esteja pelo menos no mesmo nível que você,
a amiga ela pode motivar a outra amiga, falar, olha, ele é interessante, tá, vai lá e qualquer coisa eu converso com o outro também. Isso vai te ajudar bastante. Agora, se for o contrário, o cara for para te atrapalhar, é melhor você ir sozinho. O conselho 8 é: não fique como barata tonta na balada. Ontem isso me deixava incomodado. Tem cara que é muito desesperado para seduzir mulheres. Os caras, eles passaram ali onde que eu estava em um lugar mais afastado, no canto, mas os caras passavam toda hora. O cara ia lá próximo do banheiro e o cara já voltava. Então, tipo, o cara anda a balada inteira caçando mulher, tentando achar uma oportunidade. Isso não é o ideal. Primeiro, porque você vai ficar cansado, cara, só de andar na balada. Segundo, que se for um lugar menor e as mulheres perceberem que você é essa barata tonta, esse cara desesperado, as mulheres vão perder o interesse. E terceiro, que é mais importante de tudo, é que quando você anda muito para tudo quanto é lado, você não consegue analisar nenhuma situação. Quando você está parado em um canto, o primeiro ponto é que alguma mulher ali pode ser que olhe para você e fique interessada. Agora, se você fica 10 segundos num lugar e sai, como que alguma mulher vai ficar interessada? Talvez uma mulher ali até estava fazendo contato visual com você, mas você saiu. E aí você perdeu a chance. Agora, quando você fica um tempo parado, você tem a chance de uma mulher te ver, ela ficar um pouquinho mais próxima de você ali no seu raio de visão, fazer o contato visual com você. E por outro lado, tem uma chance também de você reparar essa mulher e de abordar ela. Então, por isso, o ideal é ficar um bom tempo em um lugar, analisar todas as situações. Aí, quando aparecer uma mulher e você chegar nela, aí sim, se você for rejeitado, aí você espera um tempinho e sai fora e vai procurar a mulher em outro lugar. Mas tente, em cada lugar que você parar, tentar pelo menos uma situação, chegar em uma mulher ou tentar fazer algum contato visual. Aí quando você vê que não vai dar nada ali, que você sai fora, entendeu? Pessoal, o conselho 9 é o seguinte: quando vocês estiverem em um bar, em uma balada, divirtam-se. Tenha esse o foco principal da sua noite, entendeu? Não é que você tenha que esquecer que precisa seduzir mulheres, ficar ali só se divertindo e não chegar em ninguém. Claro que você tem que chegar, mas não fica com isso o tempo todo na cabeça. Por exemplo, nossa, eu tenho que chegar, eu tenho que ficar com alguém hoje, senão minha noite não vai valer a pena, senão o investimento que eu fiz para vir aqui, para pagar o ingresso, para estar nessa balada, não vai valer a pena, senão minha semana vai ser péssima. Não é bem assim que as coisas acontecem. É normal você ir. Já aconteceu comigo, com amigos meus, de você ir para uma balada e não pegar ninguém. Isso não é vergonhoso, isso não é errado, entendeu? Ficar com uma mulher é consequência, entendeu? Isso pode acontecer, pode não acontecer. Você vai fazer de tudo para que aconteça, mas você não tem que ficar preocupado demais achando que sua noite só vai valer a pena se você ficar com alguém, entendeu? Então, vão para balada, se divirtam, conversem com os amigos e curta a noite, curta o som, curta o ambiente, curta até a companhia das mulheres. E chega nelas, mas chega de uma forma que você vai estar se divertindo, que você vai estar interagindo. E não como uma obrigação, como uma tarefa que tem que ser bem executada para que você se sinta feliz. O segredo 10 é o seguinte: use a tríade da sedução, que eu costumo dizer que é o contato visual, mais o sorriso, mais a postura. Isso aí é fatal para você seduzir uma mulher. Se você não faz contato visual, se você não tem um bom sorriso, se você não tem postura de homem, dificilmente você vai conseguir seduzir qualquer mulher, seja em bar ou seja na balada. Nesses locais, geralmente na sedução à noite, as mulheres são muito visuais. Ali, a primeira impressão que elas vão ter de você, aquele sentimento inicial é muito relevante, porque você não tem muito tempo para desenvolver uma longa conversa, para demonstrar outros valores.
Então aquele poder inicial que ela perceber em você, aquela vibe é que vai contar ponto. E a mulher ela vai para a balada para se divertir e ela quer encontrar alguém que seja tão divertido quanto ela. Então se você não usar esses componentes aí, você vai fracassar com certeza. O conselho 11. Esse conselho, pessoal, eu peço que vocês prestem muita atenção nele, porque é algo de extrema relevância e faz uma diferença gigantesca na hora de seduzir uma mulher. E é aqui onde eu percebo que 95% dos homens cometem um erro fatal. E para falar a verdade, esse erro, quando eu digo fatal, é que praticamente ele elimina qualquer chance de conquistar aquela mulher, a menos que ela esteja muito interessada e tenha te achado muito atraente. Então, a questão é o seguinte: não seja uma ameaça quando abordar uma mulher. O que é ser uma ameaça para a mulher? É quando você é um cara mal educado, um cara chato, que você deixa claro para ela que o seu objetivo ali é apenas querer se dar bem com ela. Você não está pensando na mulher, não está pensando no bem-estar dela. Você só está pensando em si mesmo. Quer sair daquela festa com ela porque ela é uma mulher bonita. É isso que a maioria das mulheres pensam. E por que elas pensam isso? Porque os caras não têm empatia. Os caras em nenhum momento eles imaginam que a mulher está ali na balada para se divertir e que tem um monte de cara chato e bêbado chegando nela que vai deixar ela irritada. E como que você quebra isso? Como que você demonstra que você não é uma ameaça? É quando você chega de uma maneira mais sutil. Quando você, no mínimo, dá uma boa noite para a mulher. Eu fico impressionado como que os caras chegam nas mulheres em um bar, numa mesa de bar, e é incapaz de chegar na mulher e falar: olha, boa noite, com licença, eu sei que você está aí conversando com suas amigas e eu não quero atrapalhar, eu não quero ser um cara chato, porque eu sei que vocês já devem estar cansadas disso aqui no bar. O mesmo serve para balada. Se tem um grupo de mulheres conversando, você chega nas mulheres e fala: olha meninas, com licença, eu já quero falar aqui desde o início, eu não quero ser mais um desses caras chatos que ficam incomodando vocês o tempo todo. Apesar de eu ser homem, eu imagino o quanto deve ser chato, mas eu preciso ser sincero, eu gostei de vocês, eu achei vocês atraentes, eu gostei da vibe de vocês, e eu queria sim vir aqui, pelo menos conversar, dar um oi e perguntar qual o nome de vocês, e quem sabe a gente, pelo menos não podemos nos tornar grandes amigos. Isso é muito importante, isso é uma forma poderosa de você seduzir a mulher, porque você está pensando também nela. E poucos caras fazem isso. Se você começar a fazer, certamente vai ser um diferencial e suas chances vão aumentar aí de maneira considerável. Então não seja uma ameaça, seja um cara cordial que chegou lá para se divertir com elas. O segredo 12, a coisa aqui tá ficando quente, tá ficando boa, é mais um segredo aí importante para você seduzir mulheres, principalmente em baladas, e aumenta muito as chances. E o melhor, 1% dos caras fazem. É a quebra de padrão, ou seja, as mulheres elas já têm uma certa programação inconsciente ali para rejeitar os caras. É uma questão de estímulo-resposta. Você chega com o estímulo, ela já dá uma resposta negativa. Por exemplo, o olho da gente ele tem uma resposta imediata quando algo se aproxima. Quando alguma coisa chega muito perto do seu olho, já tem uma programação automática para que ele se feche. E que isso é um modo de sobrevivência para que você não machuque o olho. O mesmo acontece com várias outras coisas do corpo da gente, entendeu? Isso também acontece na questão comportamental. A mulher ela já tem uma certa programação para rejeitar determinados estímulos. Por exemplo, quando você chega com uma cantada barata, a mulher já tem uma programação para te rejeitar.
ela não precisa pensar assim, nossa, essa cantada é muito ruim, eu vou rejeitar esse cara. Não, é uma rejeição imediata, instantânea que acontece no corpo dela, e depois disso dificilmente você vai conseguir seduzir essa mulher. Então, quando você quebra esse padrão, a mulher está esperando você agir como os outros caras e você age de uma forma diferente, você automaticamente já cria um certo campo de atração ali. E eu quero falar uma coisa muito importante. Quando a gente fala em quebrar o padrão, todo mundo pensa em coisas extraordinárias, coisas mirabolantes aí para seduzir mulheres. E é exatamente o contrário. Muitas vezes as coisas mais simples e básicas quebram o padrão e os homens não sabem disso. Tem um ditado que fala que é o seguinte, que a melhor forma de você esconder uma coisa é você, e ninguém achar, é você esconder ela justamente em lugares óbvios. Lugares que a pessoa vai pensar, pô, é tão óbvio que vai estar ali que ninguém vai nem procurar. Geralmente as pessoas procuram nos lugares mais difíceis, nos grandes esconderijos, quando querem encontrar algo e deixam de procurar nos lugares mais óbvios ali. Para seduzir mulheres é a mesma coisa. Quando você fala um oi, tudo bem, uma coisa tão óbvia, um boa noite, às vezes é algo que nenhum homem vai usar porque ele acha que não vai funcionar. E é aí que está o ponto. É essa a falta que as mulheres sentem. É dessa simplicidade, dessa originalidade. Os caras chegam de umas formas aí extraordinárias e esquecem do básico. Então, para chegar em uma mulher, não precisa de muito. Seja apenas original, mesmo que seja um original desajeitado. O segredo 13, eu costumo dizer que é uma carta na manga para quando falta assunto. Chegou aquela situação ali que ficou aquele silêncio constrangedor, e aí você vem com essa carta na manga que é a tática da suposição. Ou seja, você vai ali dizer para a mulher que supõe que ela é determinada coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que fica mais fácil para vocês entenderem. Você, durante a conversa ali, acabou o assunto, e aí de repente, ao invés de você fazer uma pergunta, por exemplo, qual é o seu trabalho? O que você faz da vida? E essas perguntas são muito clichê, então a mulher já vai começar a pensar, poxa, lá vem esse cara com essas perguntas e vai começar a ser uma entrevista de emprego. Fica parecendo uma entrevista de emprego, quando o cara começa a perguntar muito. E aí a coisa acaba piorando. Então, para você não precisar ficar fazendo pergunta, você supõe que ela trabalha em algo, mesmo que não tenha nada a ver. E fala, por exemplo, você é professora? E ela vai falar assim, não. E ela vai achar estranho. E quando a mulher acha estranho, ela presta atenção porque a curiosidade dela é aguçada. Então ela vai querer saber por que você está supondo que ela é professora. Você vai e completa. Olha, eu pensei que você fosse professora de português. E ela de novo vai ficar mais curiosa ainda, porque lá dentro da cabecinha dela vai ter um monte de neurônios assim, fazendo sinapses e fazendo ela pensar, e ela vai ficar imaginando por que esse cara acha que eu sou professora de português, o que tem a ver, nada a ver e tal. E o importante é isso, é você implantar a dúvida. E aí você vai falar, não, porque você fala super bem, super certinho, assim, tem um excelente português, e eu pensei que você fosse, sinceramente, uma professora, porque é difícil a gente ver as pessoas hoje, o português é uma língua tão difícil, né? Ver as pessoas falando tão bem assim, a língua portuguesa, então isso me chamou a atenção. E você deu um super elogio, que não faz referência à beleza dela, e ao mesmo tempo você quebrou a falta de assunto e vai render assunto, porque além dela ter ficado super contente porque você elogiou a maneira dela falar, você vai fazer com que ela fala, não, eu sou veterinária, então não tem nada a ver, né? Você fala, sério? Ah, mas é bem legal em veterinária, tal, me fala aí, tem alguma especialidade, algum tipo de animal que você trabalha, e aí vocês vão embora no assunto, entendeu? Então essa tática ajuda bastante.
É claro que tem que ter coerência. Se a mulher fala só gíria, super mal, e tem ali, comete vários erros de português, tipo você, nós, você não vai chegar e vai falar isso, porque ela tem autoanálise e vai saber que ela não fala tão bem assim, vai saber que você está mentindo. Mas esse é apenas um exemplo para você sempre pensar em ter uma carta na manga e fazer um elogio da mulher através de uma suposição. O conselho 14, pessoal, é o seguinte: antes do beijo, você precisa ter pequenas conquistas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui em vendas. Você entra numa loja, por exemplo, e o cara já chega e falando assim: e aí, cara, tudo bem? Passa o seu cartão aí pra gente já finalizar essa compra. Digamos que você olhou uma televisão lá. Claro que você não vai comprar. Você vai pensar da seguinte forma: poxa vida, esse cara só quer meu dinheiro. Isso quebra aumenta uma resistência contra aquela pessoa. Então o que o vendedor faz? Ele vai tendo ali pequenas conquistas com você. Primeiro ele conquista a sua simpatia, por exemplo, falando: poxa, qual time que você torce? Aí você fala: eu torço pro Cruzeiro. E o cara vai pegar e vai falar: pô, cara, bacana e tal, eu sou atleticano, mas eu vou ser sincero com você, o time do Cruzeiro é um time de história, um time de tradição e tá embalando o campeonato. Eu acho que o Cruzeiro ainda vai fazer um ótimo campeonato. E ele já falou bem do seu time e ele já te conquistou de uma certa forma ali. E isso já é um passo. Depois ele vai conquistar a sua confiança. E assim ele vai usar várias estratégias até pedir o seu cartão de crédito, para você passar o seu cartão de crédito e fazer a compra. Se ele não tiver essas conquistas e tentar te vender antes disso, provavelmente você não vai comprar, mesmo que você tenha certo interesse no produto. Na sedução é a mesma coisa. Mesmo que a mulher tenha interesse em você, quando você já chega ali no meio da conversa e já quer beijar ela, quer pegar nela, invadir o espaço dela, você vai criando barreiras, e isso é muito prejudicial. Então, antes do beijo, você precisa de outras conquistas. A primeira conquista é conseguir ficar mais próximo dessa mulher. Então comece ali com a escalação física, toques mais sutis no braço, enquanto vocês conversam mesmo, entendeu? Às vezes está passando alguém atrás dela, você chega com o braço ali, com todo o respeito nas costas dela, e chega ela um pouquinho mais perto de você, como se você tivesse ali tirando ela para impedir que a pessoa se esbarrasse nela. E ali vocês têm um contato físico, você fica mais próximo dela sem ser invasivo. E depois também que você começa a tocar, ela vai acostumando mais com a sua presença. E aí vocês conversam, de repente na conversa você pode falar: caramba, parabéns, você já está no mestrado, não, vem cá, você merece um abraço, porque você é bem jovem, eu admiro muito pessoas que levam a sério o estudo, então eu vou te dar um abraço, você merece um abraço, mesmo que seja aqui na balada. E aquele abraço já quebra resistências e já deixa você mais próximo da mulher. E aí você vai ganhando terreno até chegar no beijo. Então prestem atenção nisso. Não tente beijar uma mulher antes de ter outras pequenas conquistas e ter a certeza de que ela já está confortável com a sua presença. Bom, galera, e o penúltimo conselho aí super relevante que eu vou dar para vocês antes de enfrentar a balada aí é: não esqueça da amiga da mulher ou das amigas dela. Não seja tão rude ao ponto de conversar com a mulher e ignorar as pessoas que estão ao lado dela, as pessoas que ela gosta. Se você é um cara que age dessa forma, você tem todos os motivos do mundo para levar um fora e você merece levar esse fora. Por exemplo, já aconteceu também de eu estar com uma mulher e acompanhado com algumas amigas dessa mulher. E aí o cara chegou e o cara nem olhou para mim, nem olhou para as outras duas meninas que estavam com a gente. Isso foi muito ali ruim para ele. Se ele tivesse conversado com a gente, a tendência era bem maior
de que essa mulher pudesse ficar interessada nele. Eu vou dar outro exemplo aqui muito importante. Aconteceu um caso em uma balada também, de uma das mulheres que estava comigo. Elas olharam, uma das meninas olhou um cara e achou o cara bonito, o cara atraente. E aí o que acontece? Ela pegou e falou com a outra amiga, que tinha achado o cara interessante. E na hora que ela falou, a amiga virou para olhar para o cara. E nesse momento o cara olhou para a amiga e achou que quem estava interessada era essa amiga. E chegou nela. Obviamente que ele foi rejeitado. Se ele tivesse chegado no grupo, esse problema não tinha acontecido, porque depois de conversar, ele ia perceber qual estava mais interessada nele, e aí sim, ia focar sua sedução naquela e ia conseguir ficar com ela. E as duas mulheres eram lindas, ou seja, a outra que estava interessada nele, inclusive era até mais bonita, e por detalhe aí, ele acabou perdendo uma grande chance. E agora, finalmente, o último conselho aí da sedução. O conselho que eu quero deixar aí para fechar esse AlphaCast é o seguinte: fazer o mínimo ainda é melhor do que fazer nada. Não importa quantas vezes você vai ser rejeitado em uma balada, não importa que as respostas que você receba das mulheres sejam respostas desagradáveis. O importante é que se você está dando um passo para conhecer mulheres, se você está saindo de casa, está arriscando, está colocando em prática o que aprende, você já é melhor do que todos os outros caras que ficam na balada ali enchendo a cara para tentar chegar em mulher bêbado. Caras que bebem para colocar ali a culpa das rejeições na bebida. Ah, eu cheguei porque eu estava bêbado. Porque o cara não tem coragem de encarar uma mulher olho no olho, estando sóbrio. Ele precisa de bebida para chegar em uma mulher. Ou por outro lado, os caras que ficam ali no canto da balada conversando com os amigos e dizendo que não estão interessados nas mulheres, que ali naquele lugar não tem mulher bonita para ele, ou que ele foi na balada mesmo só para beber, mas no fundo ele quer seduzir aquelas mulheres, só que ele não tem coragem, porque ele não sabe lidar com a rejeição, ele não sabe enfrentar ali a situação de saber que ele não consegue ainda seduzir uma mulher. Cedo ou tarde você vai conseguir os seus objetivos, desde que você se arrisque, desde que você seduza, que você tente abordar as mulheres. E você sempre vai sair ganhando. Quando você aborda uma mulher, você nunca sai perdendo. Porque se você não ganha aquela mulher, se você não consegue conquistá-la, você ganhou experiência. É uma experiência a mais. É uma coisa para você parar e pensar onde cometeu erros, o que pode fazer para melhorar da próxima vez. Vai surgir dúvidas que você pode tirar aqui comigo. E assim que você cresce. Agora, se você nem chega, você nunca vai saber onde está errando. Vai ficar na inércia e não vai crescer. Bom, pessoal, agora que eu já passei os 16 conselhos aí importantes que você tem que saber antes de sair para uma balada, eu vou abrir aqui esse AlphaCast para dúvidas ou para comentários. Se alguém quiser comentar alguma coisa, acrescentar em alguma coisa que eu falei, o momento é esse. Meu nome é Adriano também, Adriano Oliveira, sou aqui de São Paulo, capital. Minha dúvida é o seguinte: qual a mentalidade que a gente deve ter, sei lá, ao chegar numa balada, para curtir o ambiente, ou para abordar as mulheres, para não ser abalado pelos fora, sei lá. Qual a mentalidade imbatível, se houver, né? Ou se é N mentalidades. Valeu, obrigado. Bom, a mentalidade eu já falei um pouco no conselho 3, mas para reforçar aqui, a mentalidade é que você é uma pessoa feliz, você é um cara ali atraente, é um homem interessante, tem o seu valor. E por isso vai ter alguma mulher que se interesse por você. Claro que não é todas as mulheres da balada que vão ficar interessadas
em você. Cada mulher gosta de um tipo de cara, mas alguma lá vai gostar de você. E você está lá para isso, você está lá para encontrar essa mulher que goste de um homem como você. Boa tarde, aqui é o Paulo de Brasília, Adriano. Deixa eu te perguntar, no livro seu, você falou que quando eu tô na balada tem que identificar qual tipo de mulher que encaixa pra você. Tipo assim, como eu vou identificar quais mulheres que mais estão me observando pra mim não levar tanto fora? A primeira coisa que você precisa ter é autoconhecimento. Você precisa saber quem é você, qual tipo de homem que você é e qual tipo de mulher você atrai. Então, por exemplo, se você é um bad boy de academia, aqueles caras saradões, fortões, provavelmente você vai atrair mulheres que gostam desses caras. Geralmente mulheres também que gostam de academia. Claro que não é uma regra geral, nada que eu falo é regra geral, mas é uma tendência. Que aquelas mulheres mais saradas, que vão pra balada também, talvez com roupas mais curtas. Talvez, você precisa analisar, é só você que pode ter esse poder de análise, entendeu? Baseado no conhecimento que você tem sobre si mesmo. Eu sei as mulheres que me atraem, entendeu? Então eu vou dar um exemplo pessoal meu. Geralmente eu faço a linha mais intelectual, o cara ali que tem mais maturidade, mais sensato, inteligente, de boa conversa. Geralmente eu atraio mulheres mais desse tipo. Mulheres que gostam do cara ali, que sabe ouvir, mais sensato. Geralmente mulheres mais maduras, mulheres que são professoras, bibliotecárias, bancárias. Esse tipo de mulher se atrai mais por caras como eu. Eu sei disso. Então quando eu estou numa balada, eu já observo mais aquelas mulheres que estão mais quietas, às vezes com a bolsa ali sentada numa conversa, ou estão no bar da balada. E essas mulheres eu tenho uma chance maior. Por exemplo, geralmente eu consigo seduzir mais mulheres que ficam mais afastadas da pista de dança, mais quietas. Esse é o tipo de mulher. Eu já tenho uma persona formada minha e uma persona da mulher que eu atraio. Então só nisso eu já aumento consideravelmente as minhas chances. Já, por exemplo, mulheres que ficam ali dançando, bebendo, curtindo com mais intensidade, geralmente elas gostam de caras que estejam no mesmo nível de energia que elas, que também estejam ali curtindo, com energia lá em cima, dançando. E esse cara, nesse ambiente mais próximo da pista de dança, ele tem uma chance maior. Eu não, eu sou um cara mais quieto, um cara mais ali cabeça, então provavelmente eu vou ter que chegar nas mulheres mais cabeças, aquelas mulheres que ficam ali mais quietas mesmo, entendeu? Então tente analisar primeiro quem você é, o tipo de homem que você é. E aí você vai conseguir encontrar a mulher que tem mais afinidade com você. E mais uma vez eu repito, quando você aborda uma mulher que tem forte afinidade, que é mais o seu tipo, a sua chance é muito maior. Existem várias mulheres na balada que, se eu, com toda a minha experiência, chegar nelas, eu vou ser rejeitado instantaneamente. Isso eu já sei, entendeu? Então eu vou evitar esse tipo de mulher, porque é fora na certa. Bom, Adriano, é o Adriano Oliveira aqui de São Paulo. Vocês podem fazer mais uma pergunta, mas vai lá. Se puder, considere essa também. Quais são os passos, os steps quando você chega numa balada? Vamos supor, cheguei numa balada, legal o quê? Você comer no balcão, se quem toma, sei lá, alguma coisa, dar uma circulada, conhecer o ambiente, se estiver sozinho, procurar alguém, sei lá, conversar com o barman, ou se estiver em 2 ou 3 amigos, né? Como fazer, como se posicionar, qual o melhor momento da abordagem, como se posicionar, sei lá. Qual seria assim um passo a passo mais eficiente? Beleza? Obrigado. Então, a questão é o seguinte, a primeira coisa que eu falo é para não ficar como barata tonta, andando para lá e para cá. Então chega com tranquilidade, você entrou ali, se estiver sozinho, eu quando saio sozinho, eu costumo ficar no bar, entendeu? Às vezes eu faço amizade com o barman, isso é uma coisa excelente de se fazer, porque o cara pode te dar umas dicas, já chegou a ponto de um barman chegar em mim e falar, olha, tá olhando para você ali e tal, porque o cara tem experiência, ele tá naquele ambiente ali, ele já sabe mais ou menos. Não que tenha que depender da ajuda dele, mas toda ajuda é bem-vinda.
Então, e é também uma pessoa para você conversar. Ou se você tiver com um amigo também, fique ali mais próximo. O que eu vejo muito acontecer é isso, os caras ficarem circulando demais e isso não é legal. O ideal é você parar num ponto, ficar um certo tempo, analisar o ambiente ao seu redor. Igual você falou, reconhecer o ambiente. O pessoal confunde. Reconhecer o ambiente não é ficar rodando a balada toda. Reconhecer o ambiente é você parar num lugar e reconhecer o ambiente ao seu redor. Esse é o ambiente que você tem que identificar e não a balada inteira. Chega ponto, às vezes, de eu nem chegar em certos lugares. Eu fico em poucos lugares da balada ali e já tenho um resultado. E é isso. Se estiver acompanhado com alguns amigos, conversem ali, fiquem ali se divertindo, bebendo, conversando. Aproveita a balada. Balada não é só para pegar a mulher. Balada também é um momento de interação, é um momento de diversão. Então aproveitem isso e chegar em mulher, conquistar uma mulher vai ser aí uma consequência de um lugar que você está que é propício para isso. Tranquilo? O que eu posso dizer até agora dessas dicas do Adriano, um tema específico balada, também eu posso adicionar o seguinte: não dispute a atenção de uma mulher com outros caras. Se você vê vários caras dando em cima dela e tomando fora, a chance de você tomar um fora também é grande. Então, ignore, não dispute, porque essa é uma forma de inflar o ego delas. Então, só por inflar o ego delas, você está aumentando suas chances de tomar um fora. Não faça isso, ignore ela, ignore a presença dela, dê o bote para outros, mas não fale com esse tipo de mulher. Kleber, você falou uma coisa muito importante. Eu vejo isso demais em balada. O cara vê o outro tomando fora e ele chega, às vezes ele nem está tão interessado na mulher, ele chega só para satisfazer o ego. O cara quer chegar naquela mulher, conseguir ter um resultado com ela e se sentir melhor do que o outro cara. Tipo, o outro cara levou um fora e eu consegui ficar. Quando você chega com esse objetivo, as suas chances de ser fracassado nesse ponto são grandes. Eu acho que você não tem que chegar em uma mulher para inflar o seu ego. Você tem que chegar porque você ficou interessada nela. É claro que o fato de uma mulher estar rejeitando vários caras nem sempre indica que ela é o tipo de mulher que quer rejeitar todo mundo para ter o ego inflado. Às vezes aquela mulher não quer ficar com ninguém naquele momento, entendeu? Às vezes ela foi na balada porque terminou com um namorado há pouco tempo e foi para ali se divertir um pouco. Então nem sempre é sinal de que ela não queira ficar com ninguém. E a gente também tem que levar em consideração os caras que chegaram nessa mulher. Por exemplo, tem caras que são ridículos ao chegar em uma mulher. Então a chance dela rejeitar esses caras serão grandes. Porém, você vai chegar de uma maneira diferente. Então a sua chance será maior, entendeu? Eu não considero nem todos os homens que chegam na mulher, eu considero que eles abordaram essa mulher. Para mim, a abordagem é quando você chega de uma maneira educada, sensata e começa a conversar com ela. Isso é uma abordagem. Tentar sorte, aqueles caras que chegam ali bêbados, isso eu nem conto, entendeu? Então, a primeira coisa a se fazer nessa questão é perceba quais os caras que estão chegando nela. São aqueles caras ali mais interessantes, mais ali atraentes da balada, e que você percebe que o cara tem ali um bom papo, uma boa forma de chegar naquela mulher, e ela foi mal educada, por exemplo, ela nem ouviu o nome dele, ela cruzou os braços, aí realmente não é a mulher ideal para você chegar. Mas se os caras estão chegando, ela está ali dando abertura, conversando, e os caras estão sendo rejeitados, significa que é eles que estão errando, entendeu? Provavelmente é isso que está acontecendo. Então é uma situação para a gente observar bem detalhadamente. E assim, alfas, eu me despeço com mais um AlphaCast. Eu queria agradecer a todos por estarem aqui. Vocês que estão aqui nos meus grupos do WhatsApp, é porque compraram o meu e-book, o Método de Sedução Alfa, investiram no meu trabalho, confiaram no meu trabalho, e por isso eu faço o máximo para que vocês cresçam, para ultrapassar as expectativas que vocês tiveram sobre mim. Eu não gosto de ser como grande parte aí dos vendedores que vendem um produto, vendem um e-book e não está
nem aí se você teve resultado ou não. Ele pegou o seu dinheiro, te deu o produto e você se vira ali com o que você adquiriu. Eu penso diferente. Por isso eu criei esses grupos do WhatsApp. Por isso eu estou aqui no meu sábado, quase 7 horas da noite, fazendo esse AlphaCast para vocês, porque eu quero que vocês cresçam, que vocês desenvolvam. E eu quero deixar aqui um agradecimento a todos vocês. É graças a vocês, é graças ao apoio que vocês me deram, é graças ao investimento financeiro que vocês têm ao comprar os meus e-books. É com isso que eu posso investir em cursos para me capacitar cada vez mais os meus conhecimentos. É com esse dinheiro que vocês investiram que eu fiz a minha faculdade de psicologia, que eu fiz os meus cursos de coaching. Eu quero realmente deixar o meu muito obrigado. Vocês merecem estar aqui. Em breve tem mais novidades para vocês que compraram o método. E espero que vocês tenham um crescimento cada vez maior. E você, se estiver ouvindo esse AlphaCast e ainda não tiver adquirido o método Homem Alpha, repense seus conceitos. É um investimento para você ter para toda a sua vida. É um investimento muito baixo e que você vai poder agregar valor no seu desenvolvimento com os conteúdos que tem. E o e-book é o de menos. Claro que os conceitos que tem neste e-book é muito importante, mas o mais relevante de tudo é você participar de um grupo onde tem outras pessoas que querem os mesmos objetivos que você, que tem outros homens que também estão crescendo cada vez mais, e só de estar entre esses homens, de trocar informações, você, de certo modo, já vai estar crescendo. Então, com isso, eu desejo a todos aí um ótimo final de semana e que hoje, sabadão aí, à noite, todo mundo arrebente nas baladas e que você possa chegar naquela gata sensacional que ninguém tem coragem de chegar e você vai conversar com ela, seja aquela loira sensacional ou aquela morenaça que os caras babam, mas é você, homem alfa, que vai sair de lá acompanhado com essa gata. Eu já passei por várias vezes por esse sentimento, eu sei o quanto é maravilhoso, faz bem para sua autoestima. E hoje eu tenho certeza que vai chegar o dia de vocês. Um abraço a todos e tenham uma ótima noite. I never thought I'd go again.